Obrigado a todos por ter acessado aí nosso evangelho online via Skype. Então, a gente já está fazendo esse evangelho desde que a pandemia começou. A gente vem trazendo alguns palestrantes, vem também fazendo nossa leitura do evangelho em algumas ocasiões, mas sempre nesse intuito de estar com pensamentos unidos, estar com pensamento elevado para podermos estar conectados com coisas boas, com o Evangelho do Cristo, que é o mais importante nesse momento. A gente pode estar num distanciamento social, mas as energias nossas estão juntas e a gente pensando juntos, no mesmo propósito, com certeza essas energias elas são condensadas e vão até os nossos irmãos que passam por dificuldades, até nossos lares onde nós estamos agora. Então, o importante é a gente estar aí nesse pensamento. Então, eu vou já iniciando o nosso evangelho, fazendo a abertura, fazendo o que de melhor podemos nesse momento, que é agradecer. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui reunidos, por ter nos proporcionado essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine, que possamos receber aquilo que viemos buscar, aquilo que essa união nos traz, que é essa paz, essa tranquilidade, e que os nossos irmãos que não estão presentes também possam receber muito amor, carinho, muita luz. Todos são merecedores e Jesus jamais os desampara. E assim, muito agradecidos, vamos iniciando o nosso evangelho, a nossa palestra online, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje a gente está muito feliz ter nosso querido palestrante e amigo Adilson Ferreira. Adilson Ferreira, ele já foi algumas vezes lá no Allan Kardec, fez a palestra lá para a gente, e a tecnologia e a pandemia encurtou aí os caminhos para que a gente pudesse estar junto novamente. A gente estava conversando, né? A gente pode chegar às pessoas, chega longe, hoje a gente pode transmitir a palestra até para outros países, mas a gente sente muita falta desse calor humano, né? Então a gente não vê a hora de voltar presencialmente. Mas é importante a gente estar com esse pensamento aqui elevados, fazendo essas vibrações e adquirindo esse conhecimento. A gente também adquirindo conhecimento online, a gente está aprendendo, né? Isso que é mais importante. Não parar, persistir, né? Perseverar. Nas situações difíceis, a gente tem que perseverar no bem, né? Principalmente, né? Imagina se a gente achasse que era difícil e largasse, né? Então a gente tem que perseverar no bem aí. Então a gente já traz o nosso querido Adilson, um comunicador. Então, falando um pouquinho que ele, juntamente com a Paula Zampi, ele apresenta um programa na Boa Nova Entre Amigos, e ele é autor do livro Caminhando com Jesus na Galileia, que, inspirado nas suas viagens na Terra Santa, ele traz uma visão aí mais ampla dos fatos e detalhes importantes da vida de Jesus. E também tem um mais novo livro, que é o Seguindo com Jesus na Judéia. Adilson, pode ficar à vontade, pode falar para a gente dos livros, das viagens, e o espaço é todo seu agora. Fica à vontade. Perfeito, obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês novamente, né? Já estive algumas vezes aí no Allan Kardec e não estou fisicamente, mas o coração
está ligado a vocês. Então, é uma alegria muito grande. O Daniel falou a respeito dos nossos livros, Caminhando com Jesus na Galileia e Seguindo com Jesus na Judéia. Nós escrevemos em razão dessas viagens, como ele comentou, e o objetivo é trazer um Jesus para os dias de hoje, para o século 21. Porque às vezes ficamos ligados a um Jesus lá de 2000 anos atrás. E não trazemos esse Jesus para os dias de hoje, para as situações com as quais nos deparamos nos dias de hoje. Então é necessário ter esse Jesus ao nosso lado em todas as ocasiões. Esse Jesus que nos acompanha dentro do lar. Esse Jesus que vai conosco até o ambiente de trabalho, a escola, a reunião com os amigos. Enfim, um Jesus que está sempre ao nosso lado. Esse é o nosso objetivo, trazer esse Jesus para os dias de hoje. Então, nós vamos falar exatamente sobre discípulos de Jesus. Tenho certeza que é a pretensão de todos nós sermos sempre seguidores de Jesus, discípulos do Mestre. Mas para entendermos, vamos fazer uma analogia com a vida escolar que tivemos, ou alguns ainda podem estar tendo. Nós, no tempo da escola, né, dos bancos escolares, fomos lá em busca de conhecer, de ter a oportunidade de crescer em termos de conhecimento. E crescemos em várias áreas. Crescemos, por exemplo, na matemática, na história, na geografia, na informática, na física, na química, em todos esses campos. E percebemos que o nosso crescimento em cada assunto acontecia a cada novo ano que se passava. Estávamos sempre em busca de entender e compreender cada vez mais. E será que recordamos dos nossos professores lá de trás, de tantos anos talvez? Será que lembramos dos seus nomes, seus hábitos, comportamentos? Não importa, não importa. Nem eles estão preocupados com isso. Provavelmente não vamos lembrar, não. Mas não é a preocupação de um professor ficar na memória do seu aluno pela vida inteira. Se eu trouxer o meu professor na minha lembrança, ótimo, é gratidão. Entretanto, para ele, o professor, ele tem certeza que o mais importante aconteceu. Aprendemos. Isso que é o importante. Mas, e com relação ao maior mestre de todos os tempos, Jesus? Será que a humanidade se recorda mais do professor ou dos ensinamentos? A humanidade se recorda mais do professor ou daquilo que ele ensinou? Eu arrisco dizer que a grande maioria se fixa no professor, se encanta com a figura do mestre. E é maravilhoso, né? Nós temos a figura de Jesus, que pode não corresponder à realidade, mas não há problema. Nós nos encantamos com aquela figura pintada nas capelas, nas igrejas, nos quadros. É maravilhoso. Mas, muitas vezes, as pessoas estão encantadas com aquela figura e não conhecem a mensagem dele. Muitas vezes, a humanidade fica tão atenta a certos aspectos que não a mensagem moral de Jesus. Recordam-se dos milagres, recordam-se milagres. Quando falamos milagres, sabemos que os milagres não existem, como outros irmãos, né, de outros segmentos religiosos compreendem. Sabemos que não existe milagre. Recordam-se muitos das reações de Jesus há 2000 anos atrás. Por exemplo, o episódio dos mercadores do templo. Recordam-se que ele entra no templo e ali ele fica indignado com algumas coisas que estavam acontecendo. Então, muitos se fixam nesse episódio achando que Jesus fez horrores dentro do templo e não percebem, não reparam que hoje em dia o mesmo acontece em vários templos. É a venda da verdade. Muita gente vendendo a verdade. Os mercadores do templo. A humanidade, muitos se recordam, por exemplo, de palavras
que foram utilizadas pela igreja, ou pelas igrejas, né, para fixar determinados dogmas. Por exemplo, o vinho e o pão. O vinho seria o sangue, o pão seria o corpo, mas não entendem o que Jesus queria dizer nesse episódio. Então, se não formos buscar o entendimento real, fica muito complicado, porque teremos um profundo amor pelo mestre, pelo professor, mas um incrível desconhecimento da matéria. O próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca uma observação fantástica. Ele diz assim: podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. E aí ele começa. Os atos comuns da vida de Jesus. Lá, há 2000 anos. Aquilo que aconteceu, a caminhada dele, os episódios todos. Segundo ponto citado por Kardec. Aquilo que a humanidade entende como milagres. Terceiro ponto. As profecias de Jesus. O quarto ponto. As palavras da igreja, que foram utilizadas pela igreja. E o quinto ponto, ensino moral. E Kardec diz assim: se as 4 primeiras partes, que é os atos comuns, os milagres, as profecias e as palavras utilizadas pelas igrejas, têm sido objeto de discussões, a última, que é o ensinamento moral, não, permanece inatacável. Não pode haver discordância entre o ensinamento moral de Jesus por parte das igrejas. O seguidor do catolicismo, o evangélico, o espírita, seja quem for, na parte do ensinamento moral, não há o que questionar. Jesus foi extremamente claro. Então nós precisamos compreender esse ensinamento moral do mestre. Só que a humanidade, se prendendo mais ao professor e não ao seu ensinamento, fazendo assim, vai chegar ao final dessa caminhada com um profundo amor pelo professor, mas um absurdo desconhecimento da matéria. Olha que tristeza. E há um ditado que diz que entre o professor e o aprendizado, tudo depende do aprendiz. Podemos ter o melhor professor do mundo, e Jesus é o melhor, né? Não há ninguém que se compare a ele, nem chega perto. Então, entre o professor, no caso Jesus, e o aprendizado, tudo depende do aprendiz. Se eu não quiser aprender, se eu não tiver interesse, Jesus não consegue fazer nada. Ele quer ensinar, mas eu não quero aprender. Então, não conseguirei ser um discípulo desse mestre tão lindo. E é por esse motivo, em razão dessa dificuldade que a humanidade teria ao longo dos séculos, ele disse, antes de ser entregue para a morte, que ele mandaria um consolador. Ele pediria ao Pai. E o Pai haveria de encaminhar esse consolador. E ele diz que o consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas. E vos fará recordar de tudo o que vos tenho dito. Recordar tudo o que vos tenho dito. Então, quando ele disse ensinar todas as coisas, é porque ele não disse tudo. Óbvio que não poderia dizer tudo para nós há 2000 anos atrás. Ele sabia de tudo. Entretanto, a nossa capacidade para compreendê-lo era tão pequena. Como nos tornar efetivamente discípulos de Jesus, quando não temos a capacidade de entender a matéria que ele põe? É complicado. Então, quando ele diz que o Consolador viria para ensinar todas as coisas, é porque tem tanta coisa nova para aprendermos. Não exatamente ou só aquilo que ele deixou há 2000 anos atrás. Não. O ensinamento dele vem em todos os instantes. Então, ele disse ainda, para relembrar o que ele havia dito. E isso o Consolador faria. Por quê? Porque o que ele disse foi esquecido. Por muitos foi esquecido. Foi distorcido.
foi distorcido. Nós sabemos, por exemplo, que no século IV, quando Roma ainda dominava aquela região, Roma que era pagã, portanto, não compreendia o nosso Deus e, portanto, não aceitava Jesus, ignorava Jesus, era, portanto, pagã Roma, mas no século IV, ela que dominava toda aquela região, percebendo que o cristianismo ganhava um corpo fantástico. O cristianismo, as fileiras dos cristãos era maravilhosa. E aí Roma, própria Roma, começou a se sentir ameaçada. E tem um ditado que diz: se o teu inimigo começa a querer ficar maior que você, una-se a ele, porque senão ele te engole. Roma fez isso. Pegou o cristianismo, levou para dentro de si. Roma, que era pagã, misturou a parte pagã com a mensagem do Cristo. Só por aí a gente percebe que já deve ter acontecido alguns imbrólios, né? Alguma confusão. Então, muita coisa acaba sendo distorcida. A mensagem de Jesus, deixada há 2000 anos, seria mal compreendida. E foi. Vamos lembrar de episódios como Cruzada, Inquisição. O que tinha a ver isso com Jesus? O que tinha isso a ver com Deus? Nada. Exatamente o oposto. Então foi mal compreendido, foi distorcido, foi esquecido, a mensagem de Jesus foi desprezada, foi ignorada. E agora, vem o Consolador, a doutrina espírita, século XIX. E é uma oportunidade de entendermos o que ele quis dizer. Caminho, verdade e vida. Para que nós, todos nós, nos tornemos discípulos do Mestre, precisamos compreender o que vem a ser caminho, verdade e vida. E isso exige um trabalho individual. Exige uma luta, exige uma perseverança, uma busca, que nós precisamos fazer. Porque muitas vezes, nós que nos dizemos espíritas, né? Sou espírita. Por dia, eu deixo lá 2, 3, 4 horas na televisão por conta de uma novela. Não que seja errado, tá? Assistir novela. Pelo amor de Deus, não estou condenando ninguém, não. Damos lá mais 2 horas por conta de um jogo de futebol. Damos lá mais 4 horas para assistir um filme. E não damos 15 minutos para estudar Jesus, para compreender Jesus. Que coisa, né? E queremos ser discípulos dele. Mas como discípulo de alguém que eu não entendo? Como ser discípulo de um mestre que eu não me preocupei em compreender a lição que ele me passa? Eu preciso me dedicar. Isso, portanto, pede a mim luta, perseverança, busca. E vamos lembrar que até os próprios discípulos de Jesus, há 2000 anos atrás, tiveram grande dificuldade para compreender o Mestre. Tiveram, não eram perfeitos. A impressão que dá é que o discípulo, estando ao lado de Jesus, há 2000 anos atrás, ele sabia tudo. Ele conhecia tudo. Ele compreendia Jesus na totalidade. Não era assim. Eles eram humanos como nós. Eles estavam dedicados, estavam lutando para compreender. Eles não haviam, durante os 3 anos que acompanharam o Mestre, eles não haviam despertado realmente para os grandes ensinamentos de Jesus. Então, era preciso compreender caminho, verdade e vida. Nós vamos ver, por exemplo, que os próprios discípulos, que tiveram uma grande dificuldade para compreender Jesus, demorou um bom tempo para que eles realmente compreendessem. Porque, para eles, estava reservado o grande trabalho de levar essa mensagem para o mundo. Eram discípulos. E aí precisavam levar adiante. E aí nós vamos ver que a dificuldade que eles enfrentavam era grande, era muito grande. Vamos ver que o episódio, por exemplo, daquele pai que leva um filho, e aquele filho está passando por um processo obsessivo, e que Jesus diz:
quando recebe esse pai que vem pedir a cura do seu filho. E o pai diz a Jesus: olha, Jesus, eu levei o meu filho passa por problemas, ele tem uma dificuldade, ele ora se atira ao fogo, ora se atira à água, ou seja, flutuava esse rapaz. Era um processo obsessivo terrível. E ele diz: eu levei até os teus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. E Jesus disse o quê? Se esses meninos tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam a esse monte: sai daqui e vai para lá. E esse monte iria. Que monte que é? É o monte da dificuldade, é o monte da descrença, é o monte do desânimo. É tudo isso. Portanto, era preciso que eles despertassem. Mas custou a despertar. Mesmo após a morte, ou no episódio da prisão de Jesus e a sua morte, e alguns dias depois, esses discípulos, durante o julgamento de Jesus e a crucificação, eles ficaram o tempo todo trancados ali mesmo em Jerusalém, trancados numa sala conhecida como cenáculo. Ficaram ali, amedrontados. Não tiveram coragem de colocar o rosto para fora, salvo João. E João era o mais novinho deles. Todos eles ficaram trancados. Jesus foi levado à crucificação. No Gólgota, ele morreu. E eles trancados, assustados. Passaram-se 2 dias, sábado e domingo. No domingo, Jesus aparece. E aí? Será que eles agora tinham a confiança para levar a mensagem do Mestre? Afinal de contas, eles eram os discípulos de Jesus, como nós queremos ser. Ainda não. Viram Jesus, a aparição de Jesus, e mesmo assim ainda tinham dúvidas, ficavam assustados. Não tinham a coragem para se colocar para fora daquela sala. Jesus pede então, a aparição de Jesus, a materialização. Saiam daqui, que era a Judeia, né, região onde fica Jerusalém, e vão até a Galileia, onde fica o mar da Galileia. E ali, Jesus ia aparecer ao longo de 40 dias. E lá em cima, na Galileia, certa feita, durante esses 40 dias, os discípulos estavam com a barca no mar, pescando, tentando pescar. E de repente, no meio do mar, que na verdade é um lago, não é um mar, no meio do lago, eles veem a figura de alguém na margem desse lago. E aí esse alguém que estava na margem do lago grita: pescaram muitas coisas, muitos peixes? Não pescamos nenhum. Então pegue a rede e lance para o outro lado. Eles não entenderam. Não sabiam nem quem era. Pegaram a rede e lançaram para o outro lado do barco e, de repente, ao trazer a rede para o barco, quase o barco naufraga de tantos peixes. E aí, a pergunta geral entre os discípulos: quem é aquele homem? Quem é que está lá na margem do mar? E aí, olhando, um deles diz: é Jesus. E aí vamos ver Pedro. Pedro, que nesse episódio do julgamento de Jesus havia negado o Mestre por 3 vezes. Negou de uma forma vergonhosa. Entretanto, era a fragilidade que ele tinha, a dificuldade. Negou o Mestre com o qual ele convivera 3 anos, dos quais 2 anos e 3 meses, convivendo com o Mestre dentro da sua própria casa. E aí, nesse episódio, no mar da Galileia, na aparição de Jesus, lá na margem, Pedro, vendo que era Jesus, ele não esperou que a barca chegasse até lá. Ele salta na água e, abraçadas, ele vai até a margem abraçar Jesus. Olha a agonia que ele trazia dentro da alma, a dificuldade. Portanto, ele não era um discípulo que conhecia tudo resolvido. Ele tinha suas dificuldades. Nesse episódio, todos os discípulos se reúnem a Jesus, na margem do mar da Galileia. E no meio dessa reunião, onde eles estavam se alimentando, Jesus se dirige a Pedro e diz assim:
Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim. Sim. Primeiro sim. Sim, mestre. Eu te amo. E aí Jesus diz, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é dar pasto, é dar alimento, é dar ensinamento, alimento espiritual. Passado alguns segundos, Jesus novamente pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro deve ter ficado desconcertado. Será que eu falei baixo? Será que Jesus não ouviu direito? E Pedro repete, sim, mestre, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Passado mais alguns segundos, Jesus novamente pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E agora? Deve ter pensado Pedro, o que eu vou responder? Já respondi 2 vezes, ele não entendeu, ou não quis entender, ou sei lá, não sei o que está acontecendo. E aí Pedro dirige a Jesus uma resposta que foi a mais linda. Ele fala o terceiro sim. Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Você sabe, Jesus. Portanto, transferiu a Jesus esse entendimento de que ele, Pedro, realmente amava o mestre. Maravilhoso isso. E ali nós vemos a oportunidade que Pedro teve de dizer 3 sims, após ter dito 3 nãos. Maravilhoso. E agora? Os discípulos estavam resolvidos, haviam compreendido Jesus, entendido a missão deles, tinham a coragem suficiente para levar essa mensagem pelo mundo? Ainda não. E aí Jesus pede, vão novamente para a Judeia, vão até Jerusalém. E eles vão a Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, eles se trancam dentro da mesma sala, o cenáculo. E ali estava prestes a acontecer uma grande festa ali em Jerusalém, conhecida como a festa de Pentecostes. É a colheita da cevada. E nessa ocasião, em Jerusalém, vinham pessoas de todos os cantos, judeus de todos os lados. E ali vinham judeus que vinham da Turquia, né, da Ásia Menor, da Grécia, do Egito, da Macedônia, de todos os cantos. E aí, na manhã da festa de Pentecostes, os discípulos reunidos dentro do cenáculo, começa a surgir como que línguas de fogo. E de repente, cada discípulo começa a falar numa língua diferente, um do outro. Que língua? Um falava a língua do Egito, outro da Grécia, outro da Ásia Menor, todas as línguas. E eles eram pessoas extremamente simples, iletradas, pessoas do campo. E de repente estavam falando de uma forma perfeita um idioma que não lhes pertencia. E as pessoas que passavam ali ouviam, cada um deles falando numa língua. E uma pessoa que passava, que tinha vindo do Egito, identificava um discípulo falando a língua dele e falando da maravilha de Jesus. O que Jesus havia feito, a beleza, a bondade, o amor do mestre. E perguntavam, mas como que podem? Eles são simples, mal sabem falar o idioma deles, o hebraico. Como que pode? Então, a partir daquele momento, todos eles entenderam que Jesus os acompanhava para sempre. Eles não estavam desamparados em nenhum instante. E logo naquele instante, de imediato, Pedro e João vão até a cidade, o portão da cidade, e ali eles curam um paralítico. E a partir desse momento, todos os discípulos viraram a chavinha e passaram a acreditar realmente em tudo aquilo e precisavam, portanto, fazer o seu trabalho. Mas precisamos entender, e a doutrina está aí, para nos dizer o que é caminho, verdade e vida. Porque se não entendermos o que é caminho, verdade e vida, fica difícil entender Jesus. Caminho. Um caminho Jesus deixou há 2000 anos atrás, que é a mensagem que se encontra no Evangelho.
Mas ficou limitado àquilo? Óbvio que não. O caminho, ele se amplia a cada novo instante. Por quê? Porque é um livro que eu leio, uma palestra que eu ouço, um bate-papo com um amigo que me eleva, uma casa espírita que me acolhe, um templo religioso, um pastor, um padre que me trata com respeito, com carinho, com amor. É Jesus ampliando esse caminho. E esse caminho vai se abrindo na direção do infinito, porque a cada novo instante é um novo ensinamento. Nós vemos então que esse caminho não vai parar nunca de abrir. E se eu não der a mim mesmo a oportunidade de estudar esse caminho, eu não vou descobrir os ensinamentos do Mestre. Ele conversa conosco em todos os instantes, mas ele disse que era verdade. Eu construo a verdade de que forma? Eu falei construo, porque não existe verdade pronta. A minha verdade é fruto do meu estudo. A minha verdade é fruto da minha caminhada por esse caminho que se amplia. A minha verdade é muito parecida com a sua, porque nós trilhamos o mesmo caminho, caminho chamado Jesus. Mas quanto mais eu estudo, mais material eu recolho para construir essa verdade. Tem dúvida com relação à verdade ser uma construção individual? Vão ver que no SEAC não existe à venda a verdade. Não tem. A verdade constrói. E nós vamos ver que, de fato, é uma construção individual, porque vamos lembrar de Jesus há 2000 anos atrás. Jesus há 2000 anos atrás, quando foi interrogado por Pilatos, por Herodes, quando interrogado, por exemplo, por Pilatos. Tudo que Pilatos perguntava, Jesus respondia. Perguntava, Jesus respondia. A impressão que temos é que Jesus saberia responder tudo. Mas não era assim. Porque vem uma pergunta de Pilatos para a qual Jesus se cala. Oh, Jesus, me diga o que é verdade. Jesus se calou. O que ele diria de verdade para Pilatos? Ele poderia dizer o que é verdade para Pilatos? Se ele dissesse, Pilatos, vou te falar uma verdade. Na casa do meu pai há muitas moradas. Pilatos diria, bobagem, Jesus, isso é bobagem. Fala outra. Jesus ia dizer, para alcançar o reino dos céus é preciso nascer de novo. Pilatos ia dizer, outra bobagem, Jesus, outra bobagem. Porque aquela era a verdade de Jesus, não a verdade de Pilatos. Porque Pilatos precisaria construir a sua verdade ao longo do tempo. Nós, humanidade, século XXI, não construindo essa verdade, não trilhando esse caminho maior, não compreendendo esse Jesus, como que fica o relacionamento com ele? A grande maioria se relaciona com Jesus de uma forma tão estranha, tão equivocada, né? Tão inadequada, que aí nós vamos lembrar de um trecho que está contido no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que ele aborda assim. Um episódio que está narrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Quando ele narra Jesus chegando na Galileia e convidando aqueles que se tornariam seus discípulos, que é aquilo que nós pretendemos ser. E esses discípulos seguem, na mesma hora vão seguindo Jesus. E aí Jesus se volta para eles que começaram a seguir, e pergunta a eles, que buscais? O que eles estavam buscando? Então, livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição número 22, intitulada Que buscais? Então, Emmanuel nos diz que a vida, a nossa vida, é um conjunto divino de experiências. A nossa vida é uma soma de conhecimentos. E Emmanuel diz que os valores religiosos, não com relação a uma religião, mas os valores religiosos, aquilo que trazemos dentro do nosso coração, é a mais importante tarefa, pois é ela que nos ilumina na direção de Deus. Entretanto, os homens, diz Emmanuel, estendem a esse departamento
que seria dos valores religiosos, o homem estende a esse departamento a sua viciação de sentimentos, deste jogo inferior de interesses egoísticos. Ele quer a parte religiosa, mas ele leva a sua viciação. Nós acompanhamos isso, sabemos, vemos, né? Então, diz ainda Emmanuel, que os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis. Muitos entendem que Deus é uma força subornável, uma força envolvida em privilégios, envolvida em preferências. E por isso, muitos se socorrem do plano espiritual para solucionar problemas mesquinhos. Nós vemos isso na nossa casa espírita. Pessoas que vão até a casa na busca de uma solução de algo que não tem nada a ver com a parte espiritual. Uma dificuldade, um problema. Ao invés de crescer, de aprender para compreender, querem que alguém, dentro de uma casa espírita, com uma varinha mágica, dá lá uma batidinha e está tudo solucionado. Não, não pode ser isso. Tanto que Emmanuel diz que eles, a grande maioria, se esquecem que o Cristo ensinou e exemplificou. Portanto, é preciso entender esse Cristo. Por isso é preciso entender esse caminho que se amplia, porque são ensinamentos que aparecem para nós em todas as ocasiões, em todas as oportunidades. E esses que querem que tudo aconteça da forma mais tranquila, sem esforço, sem envolvimento, esquecem-se que a cruz do Calvário é o símbolo vivo, é o sacrifício de Jesus. Vemos ainda hoje a humanidade entendendo que Jesus veio e que morreu para nos salvar. Vocês devem ter ouvido, né? Pessoas dizendo isso. Jesus morreu e levou os nossos pecados. Se esqueceu dos meus. Os meus continuam aqui, né? Estou trabalhando, lidando, tentando melhorar. Mas ele não levou pecado nenhum meu. Por quê? Porque sou eu que preciso me livrar deles. Aliás, um ponto aqui. Pecado também não existe. Falamos que não existe o milagre, pecado também não. Porque esse pecado que nos joga para o chão, esse pecado que nos deixa tão pequenos, esse pecado que dá a entender que nós estávamos num patamar mais alto e que de repente despencamos, caímos, falhamos, erramos. Adão e Eva, né? Esse pecado nos dá um sentimento de inferioridade, de incapacidade, um sentimento de culpa que não temos. Por quê? Aí o Consolador, dizendo que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Fomos colocados no primeiro degrau dessa escada da evolução. E nesse primeiro degrau, eu começo a aprender. E quando começo a aprender, tudo que eu tenho direito é errar. É natural. A lição que eu ainda não aprendi, eu erro. Aí aprendo corretamente. Passo para o degrau de cima. Vou voltar a errar ali, no anterior? Não. Lição aprendida. Página virada. Ali já não falho mais. Mas vou falhar em novas buscas, na busca de novos entendimentos. E é natural que seja assim. Portanto, a humanidade ainda quer se livrar do pecado às custas da morte de Jesus. Não. Ele não morreu para nos salvar. Ele viveu para nos ensinar a trabalharmos na busca da libertação. Eu quero me libertar daquilo que me atrapalha, dos meus vícios, da minha pequenez. Só que sem essa compreensão de Jesus, aqui no íntimo, e mais os atos de cada dia, complicados, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Então, Emmanuel diz, não se esqueça que o Cristo se encontra no umbral, na porta, né? De todos os templos religiosos, perguntando a todos que entram,
Que buscais? O que você está buscando? Então, para encerrar, vamos lembrar daquele que compreendeu, daquele que se tornou discípulo, o maior discípulo, talvez, de Jesus. E um apóstolo, se transformou no grande apóstolo, Paulo de Tarso. O homem transformado. Ele que saiu das lutas humanas, da matéria, da busca do entendimento das coisas só da carne, para seguir de uma forma incansável os passos do Mestre. Saulo de Tarso tinha tudo para ter uma vida fantástica do ponto de vista da matéria. Um homem que seria rico, reconhecido, toda a comunidade judaica. Ele era o grande rabino, aquele que despontava de uma forma maravilhosa. Ele que dominava, tinha um carisma, uma luta, uma dedicação pela causa do judaísmo. E, de repente, ele com toda dificuldade para entender Jesus, ele que o perseguia, se torna o seu maior seguidor. Com toda dificuldade. Vamos lembrar na estrada de Damasco, quando aparece a figura de Jesus diante de Saulo de Tarso. E Saulo responde a Jesus. Mas não era exatamente ali que ele havia se preparado para entender Jesus. Ele já vinha se preparando antes. O episódio da sua noiva, Abigail, que doente, mas sempre falando de Jesus, uma confiança fantástica. Ananias, Estevão. Jesus esteve com Estevão na casa do caminho e foi lá aquele grande embate com Estevão, que ele, não compreendendo no momento Estevão, mas viu a grandeza do ensinamento daquele homem. Viu que ele falava de Jesus com uma dignidade, com uma força, com um amor fantástico. Tudo aquilo eram sementes que ficaram no coração de Saulo. E de repente, na estrada de Damasco, com toda a dificuldade, quando ele vê a presença de Jesus, ele simplesmente diz: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo se tornava ali, portanto, um discípulo e um apóstolo também. Ele não regateou com Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Olha, o que eu posso fazer? Olha, pode ser de segunda a sexta, tá? 8 horas por dia. Sábado e domingo, por favor, não conte comigo, eu tenho meus compromissos. Ele não regateou nada. Senhor, o que queres que eu faça? Era o homem que estava se renovando. Saiu dali renovado. Sabia que a caminhada seria longa e árdua, que é a caminhada de um discípulo. Nós, todos nós. Ele saiu dali, travando dentro do seu coração, do seu peito, um duelo interno fantástico, que é o duelo que você, que nos acompanha, que eu também enfrento. Saulo também enfrentou. É o duelo entre aquilo que desejamos ser e aquilo que realmente somos. Olha que duelo. Eu quero melhorar. Entretanto, estou tão acostumado com a minha vida do passado. Para Saulo, ou Paulo agora, aquilo serviu de desânimo ou de estímulo? Serviu de estímulo. Ele foi estimulado a procurar o melhor. E aí nós vamos ver que Paulo, naquele momento, mesmo sem ter ainda conhecimento da mensagem de Jesus, ele fez exatamente aquilo que está narrado em Lucas, capítulo 9, versículo 52. Palavras de Jesus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Por quê? Porque olhou para trás, é porque não está decidido a seguir em frente. Olhou para trás é porque está mais vinculado às coisas do passado do que às coisas que estão se abrindo à sua frente. Portanto, precisava seguir em frente, porque a sua transformação não poderia nunca parar. Quanto tempo levaria essa transformação? Quanto tempo leva a sua, a minha transformação? Não importa. Vai levar o tempo que for necessário. Vai levar o tempo que eu colocar nessa caminhada. O que importa é o esforço. Se eu me dedico e me esforço para ser um discípulo de Jesus,
compreendendo cada vez mais o seu ensinamento, eu estou no caminho certo. Quanto tempo vai levar? O tempo que for preciso. Tranquilo, sem problema algum. E vamos ver que o próprio Saulo, agora Paulo, que buscava ser cada vez mais, de uma forma tão decidida, um ser que acompanhava cada vez mais o Mestre, na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24, ele diz: olha, eu não faço o bem que quero, mas como é fácil fazer o mal que eu não quero fazer. E olha, inspirado por Jesus, Paulo sentiu, pensou, observou, ouviu, se tornou um pouco de Jesus, sempre inspirado por Jesus. E nós, como discípulo dele, eu tenho que sentir, pensar, estudar, analisar, ouvir, ver, isso tudo, para que, ao final da nossa caminhada, nós chegaremos em alguns umbraus ao longo do tempo. Talvez até no umbral do próprio SEAC, quando as portas se abrirem e pudermos retornar à nossa querida casa. Ou no umbral, quando partirmos dessa existência, chegarmos lá do outro lado. E aí, quando chegarmos nesse umbral, nessa passagem, vamos recordar o que Emmanuel diz. No umbral, não importa de onde, vai estar lá Jesus. E Jesus vai perguntar: que buscais? O que você está buscando? Como seria bom se todos nós, sendo realmente discípulos do Mestre, se envolvendo cada vez mais, compreendendo, seguindo, pensando, estudando, cada vez mais, pudéssemos nos dirigir a Jesus nesse umbral, quando ele pergunta: que buscais? Como seria bom se eu pudesse responder: o que eu busco, Jesus, é que eu quero estar ao seu lado, porque já não sou mais eu quem vive, mas é você que vive em mim. Já não sou mais eu quem fala e quem age. É você que fala e age em mim. Isso está em Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 20, palavras de Paulo de Tarso. Portanto, nós que vamos nos tornando discípulos cada vez mais dentro da mensagem do Mestre, compreendendo cada vez mais, não podemos nos esquecer que a meta é nos tornarmos apóstolos. Ou seja, aquilo que eu aprendo com o Cristo, eu ensino aos outros. Aprendo com Cristo, ensino em casa. Aprendo com Cristo, ensino na família. Aprendo com Cristo, ensino no ambiente de trabalho, na roda de amigos, em todas as oportunidades. Sejamos, então, discípulos de Jesus, para nos tornarmos apóstolos dele. Muito obrigado a todos, já deu a hora. Agradeço a oportunidade, o carinho de vocês e um grande abraço ao SEAC. E, quem sabe, aí um dia a gente possa retornar fisicamente e nos abraçarmos. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Adilson. Eu que agradeço, Daniel. E com certeza retornaremos sim, se Deus quiser. Poderemos ouvir mais e mais palestras aí, elucidativas a respeito do Evangelho do Cristo, esse Evangelho que consola, esses exemplos maravilhosos que Cristo deixou para nós. Essa é a lição mais importante, né? Ele viveu no exemplo e a gente vai nessa caminhada. Importante a gente estar nessa caminhada. Que reconhece o verdadeiro espírita, não pela auréola que ele tem na cabeça, mas pelo esforço que ele faz para conter as suas más tendências. Isso é maravilhoso na doutrina. É hoje a gente aprendendo e nos esforçando para sermos melhores no dia de amanhã.
Então, por isso a gente continua nessa caminhada e até que Cristo, sim, viva em nós, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Com certeza. E aí a gente vai agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, agradecendo a espiritualidade amiga que esteve presente, que está sempre junto de nós, aos nossos mentores espirituais, que nos ajuda, que nos intui, aos mentores desse trabalho, da nossa casa querida Allan Kardec, que está sempre nos ajudando, sempre nos intuindo. Nós é que muitas vezes mudamos a nossa faixa de frequência e não conseguimos nos conectar a esses benfeitores, mas ele está incessantemente ao nosso lado, nos intuindo, nos ajudando para tomar as melhores decisões. Agradecendo ao nosso querido irmão que gentilmente vem trazer os seus conhecimentos, que Jesus o ilumine, que ele possa levar para muitos essas palavras, possa trazer o Evangelho de Cristo para muitos de nossos irmãos. Muitos de nossos irmãos possam estar recebendo também essa energia de paz, de luz, muitos que não têm essa possibilidade de ter acesso a esse Evangelho, muitos que se encontram vagando para um lado e para o outro na escuridão, muitos de nossos irmãos que se encontram num leito de dor, se encontram acamados, com fome, não têm a possibilidade de estar refletindo a respeito do Evangelho do Cristo, que eles possam receber também toda essa paz, essa luz, essas energias. Agradecendo o Senhor por tudo que temos, por tudo que somos, que possamos em mais essa semana ter força para superar as nossas dificuldades, para seguir em frente nessa caminhada. E assim, muito agradecidos, vamos encerrando a nossa palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz do Divino Mestre permaneça com todos nós, hoje e sempre.